Então, gente, agora a gente vai determinar como é que funcionam as propriedades periódicas. Primeira coisa, o que são propriedades periódicas? Propriedades periódicas, como o próprio nome já sugere, são propriedades que elas vão variar periodicamente à medida que você tem um aumento do número atômico, certo? Elas vão surgir a partir de mudanças nas configurações eletrônicas dos elementos, em elementos de mesmo período ou elementos de mesma família, certo? Então, dentre essas propriedades periódicas, a gente tem algumas que a gente pode citar, que são o raio atômico, o raio iônico, o caráter metálico, a energia de ionização, a afinidade eletrônica, a eletronegatividade, a densidade, o volume atômico e a reatividade química. Vamos ver agora as primeiras propriedades periódicas. Como é que elas funcionam, o que é que elas são e como variam. Então agora a gente vai ver a nossa primeira propriedade periódica, o raio atômico. O raio atômico ele vai ser a distância do núcleo até os elétrons da camada mais externa. Isso é um pouco problemático porque a gente não sabe exatamente onde está o elétron, não é uma órbita perfeita, e sim uma função de probabilidade. Só que a gente vai fazer uma aproximação, certo? A gente vai considerar o átomo como sendo uma esfera, certo? Então, como é que funciona isso? O raio atômico ele vai mudar o método que ele é calculado dependendo da posição do elemento na tabela periódica. Aqui eu vou mostrar três métodos principais: o raio metálico, o raio covalente e o raio de Van der Waals. O raio metálico, como o próprio nome já diz, ele é utilizado para calcular o raio dos metais. Então, quando os metais formam um estado sólido, os átomos eles se agrupam, certo? De forma como se ficassem vizinhos uns aos outros. Então, essa teoria do raio esférico, o que, é que vai acontecer? É como se as duas esferas estivessem em contato. Então, a distância entre dois átomos, entre dois núcleos atômicos, vai ser a soma do raio da primeira esfera mais o raio da segunda. Então, a distância entre os dois núcleos vale 2 raios, portanto, o raio de um metal vai ser a metade da distância entre dois núcleos. Beleza? No caso do raio covalente, como é que funciona esse raio covalente? Ele se aplica mais a metais que formam ligações. Ele vai ser metade da distância de ligação entre dois núcleos ligados por uma ligação simples, certo? Então, ele vai medir essa distância entre os dois núcleos, certo? Pode ser feito por uma técnica chamada de difração de raio-x e metade dessa distância é chamada de raio covalente, certo? Veja que aqui no modelo as esferas elas se fundem, que é justamente a teoria da ligação de valência, onde você tem fusão das nuvens eletrônicas para formar a ligação. Com isso, o raio covalente ele vai ser um pouquinho menor do que os outros raios. O terceiro raio que a gente vai ver aqui, ele é o raio de Van der Waals. O raio de Van der Waals ele se aplica mais aos gases nobres, porque são encontrados em forma isolada na natureza. Então, ele vai ser encontrado a partir da equação de Van der Waals, certo? Ele é um parâmetro, e vai ser estimado a partir daí. Ele é calculado como sendo a distância, certo? Metade da distância entre dois núcleos, certo? De átomos isolados. Beleza? Então, gente, como é que vai variar o raio atômico, certo? Aqui a gente tem uma tabela mostrando como é que está sendo feita a variação desses raios. Vocês estão vendo círculos em volta dos símbolos químicos que são mais ou menos a proporção do raio de cada elemento. Então, o que é que acontece? O que determina o tamanho do raio é a força de atração dos elétrons da última camada pelo núcleo. Então, quanto mais forte for a atração, menor vai ser o raio. Quando a gente vai comparar as propriedades periódicas, a gente tem que comparar normalmente ou entre elementos do mesmo período ou elementos entre o mesmo grupo, certo? No caso de elementos do mesmo período, a força que governa essa variação do raio é a carga nuclear efetiva, certo? Então, por exemplo, se a gente pegar os elementos do segundo período, o que a gente está verificando aqui? Aqui são os valores de carga nuclear efetiva que a gente calcula usando as regras de Slater. Então, a carga nuclear efetiva ela vai aumentar da esquerda para a direita.
Se a carga nuclear aumenta, a força de atração pelos elétrons também aumenta. Se os elétrons estão mais atraídos, o átomo vai atrair os elétrons para perto do núcleo. Com isso, ocorre uma diminuição do raio atômico. Então, o raio ele vai aumentar no sentido oposto do crescimento da carga nuclear efetiva. Então, é normal a gente encontrar elementos do lado esquerdo da tabela periódica com um raio maior do que elementos do lado direito. Tranquilos? Então, vamos lá. E quando a gente tem elementos, professor, que pertencem ao mesmo grupo, certo? O primeiro número quântico, que é o número quântico principal, ele está relacionado com a distância média, certo? Do elétron ao núcleo, certo? Então, o que é que acontece? Quanto maior o número quântico principal, mais distante o elétron vai estar do núcleo. E como é que eu percebo essa distância, esse número quântico principal, professor? Gente, é simples. O número quântico principal ele é o período onde o elemento está na tabela periódica. Então, em resumo, o que é que vai acontecer? Quanto maior o período que o elemento está, maior o número de camadas que o átomo tem, maior vai ser a distância do elétron para o núcleo. Então, maior o raio atômico. Beleza? Então, se você olhar aqui, o que é que vai acontecer? Vamos pegar os elementos do primeiro grupo. Se eu der um zoom aqui, o que é que você vai ver? Você tem a primeira camada, certo? Você vai ter o hidrogênio, o raio dele vai ser 53 picômetros. Se você for para a segunda camada, o que é que acontece? No segundo período, o lítio já tem duas camadas preenchidas, então o raio dele vai ser maior do que o hidrogênio. O sódio, por estar na terceira camada, ele vai ter 3 camadas preenchidas, certo? Então, o raio dele vai ser maior do que o lítio. O potássio, por estar no período 4, ele vai ter 4 camadas e tem um raio maior do que o sódio. E por aí vai. Aumentou o número de camadas, aumentou o raio. Tranquilos? Então, resumindo isso daqui, a gente vai ter tendências gerais. Se você tiver elementos do mesmo período, o raio vai crescer da direita para a esquerda, inversamente proporcional à carga nuclear efetiva. Quando você tem elementos do mesmo grupo, eles vão aumentar de cima para baixo, de acordo com o aumento do número de camadas eletrônicas. Vai existir alguns fenômenos com relação ao raio atômico de diminuição inesperada dos raios, certo? Isso aí são chamados de fenômenos de contração. Esses fenômenos de contração eles ocorrem devido ao poder fraco de blindagem dos elétrons D e dos elétrons P, devido à nuvem eletrônica ser muito espalhada. Então a gente vai ter dois tipos de contração. A primeira contração que a gente tem é chamada contração do bloco D, certo? Ela vai afetar os elementos do bloco P, certo? Do quarto período. Quarto período do bloco P. Que são justamente os primeiros elementos desse bloco que têm elétrons D preenchidos, certo? Então, isso vai ocasionar uma diminuição do raio. A gente pode observar isso na tendência de crescimento aqui, ó. Quando você tem os elementos do grupo do boro, você tem um boro, aí você tem uma tendência de crescimento para o alumínio, certo? E a tendência era se manter ou perder um pouquinho. Ou seja, o raio esperado para o galho seria algo em torno desse valor aqui, entre 150 e 170 picômetros. No entanto, o que é verificado? O raio do galho é só um pouco maior do que o raio do alumínio. Por que isso acontece? Presença de orbitais D fazem com que o raio encolha. Beleza? Além desse tipo de contração, a gente tem uma contração de elementos com preenchimento na subcamada F. Essa contração é chamada de contração lantanídica. Ela vai afetar os lantanídeos, certo? E vai se dever à blindagem fraca das subcamadas F. Essa blindagem é mais fraca do que os elétrons D, então a contração vai ser muito maior do que uma contração D. Então o que é que acontece? Aqui a gente tem elementos que eles são do mesmo grupo. Por exemplo, o escândio, ele é do quarto período, certo? Aqui é do grupo 3. Do grupo 3, certo? O ítrio, ele vai ser
do quinto período. E o lantânio ele vai ser do sexto período. Se você ver toda essa linha vermelha, ela representa átomos do sexto período. Então, a variação de raio dos elementos do quinto período para o sexto período, que é o primeiro período que vai aparecer preenchimento em F, praticamente são os mesmos valores de raio. Por que isso ocorre? Devido ao efeito da contração lantanídica. Gente, então agora a gente vai para a nossa segunda propriedade periódica, que é o raio iônico. Certo? O raio iônico é justamente o que o próprio nome diz, né? O raio do cátion, o raio do ânion. Certo? O que é que a gente verifica aqui? Se você olhar aqui para os valores de raio, o que é que acontece? O raio iônico ele vai ser representado pela esfera cinza escura. Então, no caso, o raio do cátion ele vai ser menor do que o raio do átomo, que gerou ele. Se a gente olhar aqui para o lítio, o que, é que vai acontecer? O raio do átomo esse vai ser esse círculo azul e o raio iônico dele vai ser o círculo cinza. Então, no caso dos cátions, todo o círculo cinza é menor do que os círculos azuis. No caso, quando a gente tem os não metais, quando eles formam ânions, o que, é que vai acontecer? O raio do átomo ele é representado pelo cinza claro e o raio do ânion pelo cinza escuro. Então, a tendência natural é que haja um aumento do raio quando se torna um ânion. Por que que acontece? Então, vamos olhar. Primeiro caso, vamos olhar para o raio do cátion. O raio do cátion a gente já viu que ele é menor do que o raio do átomo. Professor, por que que isso acontece? Certo? A questão do tamanho do raio ele vai se dever principalmente à mudança do número de camadas. Quando você tem a distribuição eletrônica do sódio, vamos pegar primeiro o sódio na forma atômica. Então, distribuição eletrônica aqui vai ficar 1s2, 2s2, 2p6, 3s1. Então, aqui você vai ter 3 camadas. No caso do íon sódio+, o que vai acontecer? Distribuição eletrônica. 1s2, 2s2, 2p6, certo? E como aqui ele é um cátion mais 1, ele vai perder um elétron. E esse elétron sai de onde? É justamente o do 3s. Então, nessa nova distribuição eletrônica, quantas camadas tem o íon sódio? Ele vai ter apenas, você olha sempre para o número quântico principal maior, ele vai ter apenas 2 camadas. Então, quando você tem a formação do cátion, ocorre uma diminuição do número de camadas. E essa diminuição do número de camadas faz com que o raio diminua. É por isso que o raio do cátion sempre é menor do que o raio do átomo. Então, gente, agora a gente vai ver a parte do raio do ânion. A gente já viu que o raio do ânion ele é maior do que o raio do átomo, mas não viu o porquê. Vamos tentar entender o porquê agora. Quando você pega o átomo de flúor, por exemplo, fazendo a distribuição eletrônica dele, vai ser 1s2, 2s2, 2p5. Então, se você pegar a distribuição eletrônica do fluoreto, vai ser 1s2, 2s2, 2p6, ou seja, não teve variação no número de camadas. Então, como é que vai funcionar? O que explica isso? Vamos olhar para a carga nuclear efetiva, certo? Lembrando que quando a gente vai calcular a carga nuclear efetiva, o que a gente tem que fazer? A gente tem que tirar o elétron da última camada. Então, a gente tira aqui do 2p5, né, vai ficar 2p4. Fazendo o agrupamento, vai ficar 1s com ele mesmo e o 2s com 2p. Elementos de mesma camada, a gente vai ter 6 elétrons blindando com valor de 0,35. Aqui a gente vai ter 2 elétrons com 0,85. Lembrando que a gente está calculando em orbital p, por isso que aparece a blindagem 0,85. Então, a blindagem do 2p, no caso do flúor, vai ficar 2 vezes 0,85 mais 6 vezes 0,35. Então, isso aqui a gente já viu que dá 1,70
mais 2,10, que vai dar 3,80. Certo? Então, a carga nuclear efetiva aqui para o flúor, o 2P do flúor, vai dar, como a gente já tinha visto antes, vai dar o número atômico dele 9, menos 3,80, vai dar 5,2. Quando a gente vai calcular para o fluoreto, o que é que vai acontecer? A blindagem do 2P para o fluoreto, ela vai mudar. Por quê? Porque a gente vai ter um elétron a mais, certo? Então, se eu tirar esse elétron aqui, vai ficar 1s2, 2s2, 2p5. Aí a gente faz os agrupamentos. Aqui a gente vai ter os mesmos fatores de blindagem, 0,85 e 0,35. Só que agora a gente vai mudar o número de elétrons. Aqui na última camada vão ser 7 elétrons. Então vai ficar 2 vezes 0,85 mais 7 vezes 0,35. Isso aqui vai dar 4,15. Então, a blindagem para o 2P no fluoreto, ela não é a mesma blindagem, certo? Não vai ser a mesma carga nuclear efetiva para o 2P do flúor atômico. Então, aqui vai ser 9 menos 4,15, isso aqui dá 4,85. Então, como a carga nuclear efetiva no ânion é menor do que a carga nuclear efetiva do átomo, então o elétron no ânion ele é menos atraído do que o do átomo. Portanto, se ele é menos atraído, ele se afasta mais, consequentemente o raio do ânion é menor do que o raio do átomo. Tranquilos?